Boa noite, sejam todos bem-vindos. Queria convidar a todos nesse momento, aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, que ative o sininho e se no final você gostar do assunto ou se interessar pelo aquilo que nós comentamos, dá uma curtida aí e compartilhe com seus amigos. Isso é importante para que as informações dos ceareiros possam chegar até você, tá? E dando sequência aos estudos do Evangelho de Jesus, o livro que nós vamos ver é Vinha de Luz. O capítulo é 18 e o título é Ouçamos Atento. O versículo que vamos comentar está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós vamos ver que Emmanuel vai no versículo 33 do capítulo 6 e pega esta frase de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Notamos bem aqui que devemos buscar sempre primeiro o reino de Deus, né? E ele vem, através da sua explicação, da sua exortação, né, falar que apesar dos esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram, que somos nós os discípulos, né, encontram dificuldades para equilibrar a bússola do coração. Notamos aí que Emmanuel faz uma comparação com um instrumento, né, que era usado há muito tempo, desde o início das grandes navegações, né, e até hoje ainda tem a sua serventia e ainda funciona muito bem, com a nossa bússola, né, que ele fala, que é o nosso coração. Então, em nosso coração está colocado todas as leis de Deus. Jesus diz isso, as leis de Deus estão dentro de cada um, né? Então, o nosso coração é que nos direciona sempre, é como se fosse uma bússola, né, para as leis de Deus, para os ensinamentos de Jesus. E ele vem dizer que, apesar de tudo isso que nós temos, os esclarecimentos do Evangelho, é muito difícil manter o equilíbrio dessa bússola do nosso coração, porque varia muito, desequilibra muito, né? Porque pelo nosso dia a dia, né, nós sempre voltamos para o nosso interesse, para aquilo que é importante para nós. E ele diz que, geralmente, né, recorre-se à sede de paz espiritual, à fé, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Mas, todavia, o aprendiz, que somos nós, né, costuma procurar a realização dos próprios caprichos, quer dizer, nós procuramos resolver os nossos próprios problemas, não estamos muito preocupados com o parceiro do lado, né? E que, geralmente, a gente gosta do predomínio das nossas opiniões, né? E gostamos também da subordinação de outro ao nosso ponto de vista. Isso é muito interessante, né? A consideração alheia ao modo de ser que somos. E que a imposição da sua autoridade seja personalíssima, quer dizer, a autoridade dele é máxima, né? E sempre procuramos os caminhos mais agradáveis. As comunidades fáceis do dia a dia que passa sempre está na nossa procura. As respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria ao imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, querem ser favoritos de Deus. Tudo isso aí é o que nos atrapalha a gente manter o nosso direcionamento sempre no Evangelho de Jesus, sempre na busca do reino de Deus. É o assunto que nós vamos comentar. Mas Emmanuel aqui coloca, e ele se autocoloca dentro desse grupo. Ele diz: conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipe, quer dizer, está se incluindo, se auto-incluindo. Não obstante a posição de espírito desencarnados ou encarnados, quer dizer, na época ele ainda estava desencarnado. Então, por isso que ele se coloca nessa posição. Mas ele diz que nós sabemos que todos nós vamos passar pelo burilamento nas águas lustrais da experiência, né? E ele afirma para nós que lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora, né? E no final ele diz que, considerando, né, a extensão de bênçãos que recebemos,
é importante que mantemos o nosso equilíbrio permanente na busca do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus, né? Propriamente dito, porque esse assunto é complexo, desde os tempos de Jesus, né? Era muito difícil o entendimento e até hoje, né? Traz dúvida para todos nós, né? Nós espíritas já temos a obrigação de ter um conhecimento um pouco melhor, né? Já temos dado um passo um pouco à frente, né? No entendimento espírita, o reino de Deus indica um estado da alma, sentimento de plenitude, que não é um lugar circunscrito, nem no plano físico, nem no plano espiritual, né? Essa aí causa bastante confusão para nós, né? Por isso que Jesus diz que o reino de Deus está em nossos corações, né? No livro Boa Nova, né, Humberto de Campos traz uma narrativa da sua conversa com o sacerdote Hanan, em frente ao templo. Nós vamos ver, né, que Jesus tem 2 encontros com 2 sacerdotes. Um é esse, e a dúvida dos dois, né, era, né, exatamente o reino de Deus, né? E Jesus estava parado em frente ao templo, né, e de repente um grupo de sacerdotes que estava do lado, né, chamados até pelo pessoal de pensadores ociosos, um deles, tocado talvez pelo magnetismo de Jesus, vem até ele como se cobrando, né, o que ele fazia na cidade. E ele pergunta: Galileu. Galileu porque Jesus se vestia como um galileu, ele sabia então de onde era Jesus. Que fazes aqui na cidade? E Jesus disse: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Isso complica um pouquinho, né? O sacerdote estava ouvindo aquilo pela primeira vez, e que difícil que era, né? E o sacerdote Hanan, ironicamente, pergunta a Jesus: que pensas tu que seja isso? Com bastante ironia. E Jesus responde com toda firmeza, né? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Aí nós começamos já a ter um pouco de entendimento sobre o que Jesus está querendo dizer, né? E o sacerdote, ironicamente mais ainda, diz: obra divina é em tuas mãos, né? Com que contas para levar avante essa difícil empresa, né? Quais são teus seguidores, os seus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar-te na execução do seu plano? E Jesus diz: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E o sacerdote, né, querendo humilhar Jesus, diz: sim, ignorantes e tolos estão em todas as partes. Certamente esse será o material de tua edificação. Entretanto, Galileu, propõe realizar uma obra divina, mas por acaso já viste alguma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? Isso humilhando os companheiros de Jesus, do qual ele dizia, porque era simples, pessoas humildes. E Jesus responde: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Cinzel é a ferramenta para a lapidação das pedras do mármore, né? E impressionado com as respostas de Jesus, o sacerdote volta a questionar, mudando um pouco de assunto, saindo de uma área religiosa, de uma área espiritual, para a área mais materialista que era dele. E ele diz: Galileu, conheces Roma e Atenas? E Jesus responde: conheço o amor e a verdade, com bastante firmeza. Não contente, o sacerdote questiona novamente: tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus diz: sei qual é a vontade do meu Pai que estás no céu ao meu respeito. Aí nós vamos
ver que, por mais que o sacerdote queria, né, pegar Jesus para humilhar, né, ele não conseguiu. Então o que ele fez? Deixa Jesus e sai irritado. E Jesus inicia aí, né, a convocação dos seus discípulos. E descendo um pouco para Galiléia, né, precisamente em Cafarnaum, procura Pedro e André e chama ambos para serem os seus discípulos. Querem ser meus discípulos? Na fundação do reino de Deus, o propósito era o mesmo. Olha só. André, ainda ingênuo, pergunta: reino de Deus em Cafarnaum? Tem poucas casas. Como funcionar um reino? Como fundar um reino? Pedro, também na sua ignorância, diz: André, tem muitas cidades ao redor do lago e o reino pode abranger todas elas. Jesus sorri e adia prazerosamente as suas explicações. E descendo um pouco mais para o centro de Cafarnaum, Jesus entrou na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano, né, perguntou-lhe: Levi, que fazes? E Levi responde: recolho os impostos do povo devido a Herodes. Aí ele faz o convite: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou Jesus a Levi, que mais tarde seria Mateus. E a resposta do Senhor é esta: estou pronto, Senhor. Se estamos prontos, então vamos. Jesus diz a ele. E aí foi se formando o grupo dos 12. Formado o colégio dos apóstolos, Jesus começa a implantação do reino de Deus. Na visão dos apóstolos, que esperavam um reino físico, uma obra exterior, era diferente. Jesus procurava construir no coração de cada discípulo o reino de Deus. Como ele disse ao Hanã, sacerdote: esse reino é obra divina no coração dos homens. Podemos observar a complexidade do assunto que estamos falando. Outro sacerdote ilustre, juiz, doutor da lei e mestre em Israel, esse todo mundo conhece, independente de religião, Nicodemos, né, procura Jesus dizendo, ele conhecia Jesus, sabia quem era, tinha os olheiros que acompanhavam Jesus para levar as informações para eles, né? Ele, quando encontra Jesus, o livro Boa Nova traz isso, na calada da noite, para que ninguém, né, que ele não fosse observado pelos outros, né? Mas ele defendia Jesus, né? Tanto que ele diz aos sacerdotes que antes de condenar Jesus, que ouvisse primeiro Jesus, né? Mas então ele procura Jesus e diz: mestre, tenho certeza que vens da parte de Deus. Olha que interessante. Porque se não fosse assim, não farias as obras que você faz. Então, ele sabia perfeitamente quem era Jesus, né? E diz: mestre, tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mãos para conhecer o reino de Deus. Jesus respondeu: Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar suas disposições, deveria ter sentido o texto. Isso vale para nós. Quando nós lemos alguma coisa, nós geralmente, né, lemos superficialmente e não entendemos muito. Precisamos ler várias vezes e por isso que Jesus disse: você ainda não entendeu porque você não sentiu, né, o texto em seu coração, quer dizer, né? Mas em verdade, Nicodemos, tenho dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus, o reino de Deus, sem nascer de novo. Nicodemos não entendeu e questionou Jesus: como um homem nascer de novo sendo velho? Como poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Jesus, sentindo a gravidade do assunto, acrescentou:
Em verdade, reafirmo-te, Nicodemos, é indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Jesus está falando da reencarnação, que é difícil você, se limpar de todas as mazelas que temos numa reencarnação só. É necessário que a gente nasça e renasça para que a gente possa ver, plenamente o reino de Deus. Nicodemos, perturbado, perguntou: como pode ser isso? Porque ele não entendia, e parece que não queria entender. E Jesus então agora aperta mais o cerco para ele e diz: Nicodemos, és mestre em Israel e ignora essas coisas? Jesus ficou surpreso. É natural que cada um somente testifique aquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Olha só a colocação que Jesus diz para ele. É necessário que para a gente ensinar, a gente tem que saber aquilo que está falando. E você não sabe, não entende o que está falando. Olha que colocação que ele diz a Nicodemos, E tem mais, você não aceita os meus testemunhos, não aceita aquilo que eu estou dizendo para você. E tem mais, Nicodemos, se falando eu de coisas terrenas, sente dificuldades em compreendê-las com seus raciocínios sobre a lei? Como poderás aceitar minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Quer dizer, Jesus estava falando de uma coisa terrena, de reencarnação, mas daqui que é normal, E ele não estava entendendo nada, que derá se ele falasse das coisas celestiais. Seria muito difícil. Nicodemos, do jeito que chegou, voltou, sem entender nada sobre o reino de Deus. Durante 3 anos em que educou seus apóstolos, Jesus sempre procurava modelar essa grande estátua, esse grande mármore que é o nosso sentimento no coração de cada discípulo. E é o grande ensinamento para todos nós, e o nosso dever seguir lapidando nossos corações de todas as mazelas, e limpando e esvaziando a nossa casa mental, deixando aflorar o reino de Deus em nós, todos os dias, procurando hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. E o grande exemplo desse trabalho de Jesus, é Pedro. Pedro era um homem bom, mas muito duro, ignorante, era difícil de entender as coisas. E Jesus começa a lapidação nesse homem bruto, em seu coração, preparando ele. E isso vai até o final da vida de Pedro. Até os últimos dias Jesus ensina para ele, Os casos do galo quando canta, do caso do ensinamento dos publicanos, que Jesus pede para ele mostrar a verdade a eles, ele humilha, e Jesus sempre puxando a orelha dele. Aliás, isso aconteceu com todos os discípulos, mas Pedro era mais, porque Pedro era o grande questionador. Ele sempre procurava questionar, Jesus. Até o final da sua vida, já bem idoso, ele vai para Roma e lá ele é sacrificado, ele é morto, foi crucificado de cabeça para baixo. E não morria. E um soldado romano, viu que ele não morria, e falava: por que esse velho não morre? Pega uma pedra e atira na cabeça de Pedro. Isso está no livro Antologia Mediúnica de Natal. É muito interessante. E Pedro, com a pedra, ele desencarna. E Jesus aparece para ele e leva para o plano espiritual. E falou: Pedro, fica aqui, esse lugar foi preparado para você, o tempo que você quiser. Mas passado 15 dias, Jesus vem para ele: Pedro, eu vou até a terra. Pedro falou: mestre, mas agora que eu estou bem, agora que o Senhor me arrumou isso aqui, estou em paz. E Jesus fala: não, enquanto tiver um irmão lá em sofrimento, eu tenho que estar lá. E fala: estou indo. E Pedro fala: bom, se é assim eu também vou. E vem. Quando eles chegam, vão ao cemitério, que era onde os cristãos se encontravam, era o único lugar. E, estando ali olhando, de repente Jesus
toca no ombro de Pedro, né? E diz: Pedro, alguém te procura. Ele olha para trás, era o soldado que atirou a pedra na cabeça dele, né? Ele olha e vê Sestório com o filho no colo, né? No túmulo de Pedro, pedindo ajuda. E ele não entende aquilo. E olha para Jesus com quem? Poxa, né? E Jesus fala: pode curar. E Pedro faz. Então, a gente vê esse trabalho de Jesus em Pedro, a grande obra, né, da implantação do reino de Deus, mas em todos os corações, né? Isso é o que eu tinha para contar para vocês, tá? Eu agradeço a atenção de todos. Que Jesus nos abençoe e que tenham todos um bom dia e uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus.